Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. O o bolsonarista Mário Frias, ex-secretário do Bolsonaro de Cultura, deu maior chilique no hospital. Nós vamos falar também sobre Rodrigo Pacheco, que dá uma de Salomão, mas acaba realmente pedindo para cortar o bebê no meio. Outra situação é do Pedro Guimarães. Mais áudios são postados, mais áudios vazados dele, e que demonstra que ele estava dentro da Caixa Econômica ganhando muita grana e ficou puto quando uma comissão do banco não autorizou mais ele receber os proventos que vinham por fora. Aí ele ficou mordido. Nós vamos falar entre essas e outras, que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Beijo para todo mundo que está acompanhando o Critica Brasil. Tô com saudade daquela live assim, arrebentar toco, feder chifre queimado. Mas semana que vem já estaremos no olho do furacão para arrebentar toco, feder chifre queimado. Vamos lá, vamos às notícias, minha gente. Olha essa. Chilique, exigência e desaforos. Foram assim os primeiros momentos da internação de Mário Frias no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, ao dar entrada na noite dessa segunda-feira, após ter sofrido um ataque cardíaco. O ex-secretário especial do Bolsonaro, segundo fontes da coluna Léo Dias, teria cometido grosserias com a equipe médica que o atendeu e com outros funcionários do lugar. Conveniado por um dos planos de saúde mais baratos da Mil, Mário Frias chegou a pedir um banheiro exclusivo na UTI e esbravejou ao saber que não seria possível. Ele disse: "Esse banheiro todo mundo usa, mas eu sou Mário Frias", teria dito ele a uma funcionária. Olha, gente, Mário Frias é aquela coisa. É um ator, assim, fim de carreira, mas não fim de carreira porque quis se aposentar, do tipo, um ator que já fez tanta novela, tantos filmes e decidiu pendurar as botas. Não, Mário Frias é no fim de carreira porque ele e a Regina Duarte já estavam, assim, à beira da amargura e aí, sabe, se expuseram nesse medonho governo Bolsonaro, fazendo as loucuras. Mário Frias, que já pagou a jatinho, passagem caríssima lá para o exterior para falar com um judoca bolsonarista. Enfim, foram vários escândalos que o Mário Frias falou, entre essas grosserias. Mas o mais engraçado é que ele demonstra o seguinte, que não é rico, né? É um daqueles que posa de rico, mas é um pobretão. E não pobretão por não ter dinheiro, mas é um pobretão de alma, pobretão que a gente conhece do jeito, e também porque alardeava no governo Bolsonaro disso, e aí tem um planinho baratinho e acha que ia ter uma UTI só para ele. O seu Mário Frias, fim de carreira, aliás, uma carreira pífia, ridícula, e que ficou mais conhecido como o baba-ovo do Bolsonaro do que pelos seus trabalhos na televisão, que também foram pífios, medíocres, como ele é. Mas é bolsonarista, fazer o que sobre bolsonarista? Olha esse, gente. Exclusivo, aqui estou lendo Metrópole. Exclusivo, novos áudios falam sobre a ira de Pedro Guimarães por ter perdido mais de 100 mil reais por mês depois de uma decisão dos seus trabalhadores. Nós vamos postar aqui para vocês. Ele estava muito puto porque a comissão resolveu que executivos, tanto ele como diretores, não podiam participar de várias outras filiais ou de todas aqueles bancos que são afiliados ou estão ali junto com a Caixa Econômica Federal. Ele ficava recebendo por conta disso. Então recebia 50 e poucos mil por conta do cargo dele e ainda recebia do banco não sei do que, como conselheiro de várias coisas, como se estivesse trabalhando em várias coisas. Então ele ganhava muita grana, os chamados jetons, né, que são peculiares, e ganhava de todo o canto. E sabe quanto isso dava por mês?
cerca de R$ 200 mil, só cargos que ele já ocupava, e dizia, não, mas o presidente da Caixa Econômica é do conselho fulano de tal, é do conselho fulano de tal, é do conselheiro não sei da onde. Aí tudo isso juntava ao salário dele de 56 mil, ia dar 200 pau. Aí ele ficou pé da vida quando eles decidiram outra coisa. Aí na primeira reunião ele falou isso aqui. Vamos ver aqui, vamos mostrar para vocês. Para me desgastar, isso é para me desgastar. Puta que pariu. Eu vou devolver o dinheiro. Faz a conta, entendeu, Celso? Tem que fazer a conta e tem que fazer a conta que doa mais no meu bolso. Ou seja, assumir os reais que eu ganho menos. Puta que pariu. Isso é tão ridículo, cara. Me mato de trabalhar. Tem um filho da puta do caralho levado à 15ª pra nego só me fuder. E ele gravou esse áudio falando para o Celso, que era um dos diretores do setor financeiro, dizendo, olha, e isso numa reunião que teve lá, e aí ele percebeu, e isso também relatos das pessoas, que poderia esse caso vir à tona. Então aí ele fala para esse camarada aqui, olha, eu vou pagar o que eu ganhei mais, etc, para não dizer que eu estou roubando, me trabalho pra caramba. Imagina. Agora outro áudio dele, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir o outro áudio dele. Roda. Vai, moço. Faço uma reunião amanhã com todo mundo e, porra, entende essa maluquice maluca de grau 27. De novo, é o que eu já falei. Vreco, você age, eu também. Eu já falei com você ontem. E com o Celso. Estão querendo me fuder. Eu não acredito que isso daí é competência. Eu acredito que eu falei pra vocês dois. Tá chegando a eleição e nego tá querendo fazer head. E eu vou tirar todo mundo que eu achar que tá fazendo head. Porque deixa eu até pra todos vocês. Ele tá querendo dizer aqui, nessa fala, que a eleição tá chegando e que possivelmente o Bolsonaro vai perder, então eles estão fazendo uma espécie já de mexida pró-Lula, para sacanear com ele. Imagina isso, já mete a eleição ali no meio, mas vamos ouvir. Ou vocês estão comigo, ou vão buscar o Haddad e o Lula. Ou estão comigo ou vão buscar o Haddad ou Lula. Olha o que esse maluco faz. Veja bem, a diretoria, ela faz uma limpa, ela faz uma economia na Caixa Econômica Federal, porque a Caixa estava pagando 200 pau para ele, e era só para pagar 56, recebendo dinheiro de volta. Aí houve uma portaria lá, fizeram essa mexida e ele, por conta disso, ia perder todas essas vantagens. E aí fica pé da vida, perdendo mais de 100 mil por mês. E aí ele desce o cacete e aí ele fala até de Lula e Haddad, pessoal. Vê se pode. O Haddad e o Lula. Não tem essa de querer ficar comigo e com o Lula. Bem claro. Ok. Ou fica comigo, eu ganhando 200 pau, ou vocês puxam o saco do Lula e diminuem meu salário, entendeu? Isso tudo eles levam, não é, sabendo que não é isso. Sabendo que ele está ganhando, não era nem para ganhar. Mas aí ele fala isso, olha, tem gente do PT aqui dentro, não é possível, estão fazendo um complô contra mim, né? Claro isso. Porque isso eu não acho que é um erro. O nego não pode ser tão ruim assim, a ponto de querer me expor dessa maneira. E ninguém viu? Ô Celso, veja isso no detalhe, eu vou devolver o dinheiro. Tem condição, como é que eu não vou devolver o dinheiro? Vai estourar essa merda daqui a 6 meses. Dizer que eu tô roubando a Caixa. Eu não tô, eu não sei, eu era contra, nunca ninguém falou isso pra mim. O Mauro nunca nem chegou a comentar isso comigo. Porque ele sabia que eu não, era inaceitável. Então, isso é... Ele era contra, era inaceitável. Oh, meu Deus do céu. Sabe que às vezes esses caras falam, eles sempre julgam que esses áudios vão sair. Então eles acabam falando desse jeito para pagar de santinho já, né? Oh, meu Deus do céu, qual que anchinho. Isso é traição. Porque isso passou. Isso é traição, ele disse. Se nunca ninguém passar para mim. Agora, Rosana, Celso e Vreco, vai ter que ler tudo que foi feito nos últimos 3 anos, que nem o que tá me fudendo. Eu vou me fuder. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter tempo? Se eu não posso confiar nas pessoas de dentro do banco? Porque isso, pra mim,
é falta de lealdade, é querer, fazer head para se o presidente não ganhar. Só que eu vou tirar. Ô Celso, você olha isso no detalhe? E eu já te digo, isso é filha da putagem. Eu não acredito em erro aí. Eu acredito em ele querendo me foder. Claro que tem coisa aqui, pô. Você tem uma dúvida? Não tem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Você tem alguma dúvida que isso vai vazar? Zero. Outro áudio. Continuação. O que acontece, né? Tudo vaza. Um absurdo total, absurdo máximo e um erro. Porque nunca eu cogitei aceitar ficar só restrito a 2 conselhos. Isso nunca foi trazido até mim nem pelo Mauro. Então teve um erro aí, eu não sei se foi de má fé ou porque as pessoas não fizeram o dever de casa. Porque nunca esteve sobre discussão. Imagina, quer dizer que eu não poderia só poderia estar lá na Caixa, aí eu vou estar na Caixa Par, na Caixa Seguridade, na Caixa Assets, na Caixa Cartões, aí não vou estar nas cagadas e não vou estar nas subsidiárias. Não existe. O cara queria ganhar muita grana, né? E ficou mordido, pé da vida, porque ele queria estar em um monte de conselho. Conselho da Caixa, como ele fala, eu não posso estar nesse, eu não posso estar aquele, não posso... Veja, é o presidente que quer estar em todas ganhando de tudo. Ele fala que isso para mim é traição, tem outros áudios aqui. Agora, ele devolveu o dinheiro, afinal? A coluna procurou Pedro Guimarães, aqui a Metrópolis, por meio de seu advogado José Luiz de Oliveira Lima, para ouvi-lo sobre o teor da reunião. Oliveira Lima respondeu o seguinte por escrito: Pedro Guimarães não extrapolou em nenhum momento os limites legais e estatutários no que se refere à participação em conselhos de administração. Até novembro de 2021, a Caixa aplicava vedação prevista na lei estatais apenas à participação remunerada em até 2 conselhos da empresa públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias. Tal vedação não inclui empresas privadas. Veja, engraçado. A nota prossegue explicando, mas perguntamos se Guimarães devolveu à Caixa os valores que na gravação ele diz que teria que ressarcir. O advogado respondeu que não havia o que devolver, porque o ex-presidente da Caixa cumpriu o que estava previsto no estatuto. Bom, mas se estava previsto no estatuto, por que ele fez questão de falar numa reunião que estava sendo gravada que ele ia devolver? É aí que está o X da questão. Se era tudo ali dentro da lei, por que ele diz que vai devolver? Por que ele chama de traição? Se ele ia ficar com o dinheiro todo para ele, estava reclamando do dinheiro que ele ia pagar, já que não pagou, ou do dinheiro que não ia receber? A gente sabe que esse povo todo, né, esse povo bolsonarista faz cada coisa, uma podridão atrás da outra, e quando a gente pensa que ainda não ouviu tudo, aí começa a surgir outras complicações. Olha, gente, o Critica Brasil de hoje, curtinho, vai ficar por aqui. 61-98304-6113 é o número do Pix. A gente vai falar amanhã sobre a questão do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco quer, aliás, deixa eu logo falar. Rodrigo Pacheco quer CPI somente depois das eleições. É mole ou tu quer mais? Rodrigo Pacheco, este covarde. Eu não tenho outra palavra para falar do Rodrigo Pacheco. Sempre disse que ele era covarde. Ou seja, para não desagradar este e aquele. Esse povo que está em cima do muro é o pior que existe, porque não decide absolutamente nada. Aí ele diz que vai querer abrir 2 CPIs. Uma pró-governo e uma da oposição. Uma que diz que vai abrir uma CPI para investigar escolas no governo Lula. Presta bem atenção. A outra CPI que ele está querendo abrir ali, mas só depois das eleições, é a CPI do MEC, do escândalo desse governo agora. Isso é uma sacanagem tremenda do Rodrigo Pacheco, querer abrir CPI do governo Lula, que já foi investigado, que já foi um monte de coisa. É uma sacanagem tremenda. Rodrigo Pacheco, teu nome é covardia, o teu sobrenome, sabe,
é simplesmente ridículo. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal.